estamos em Eldorado do Sul, conversando com a vereadora Daiane Gonçalves, que foi uma das vereadoras, junto com outros dois colegas, que fez uma indicação de um assunto bem interessante, que é o Banco Vermelho na cidade, né? A gente percebe que outras cidades já tinha, Eldorado não tinha, agora vai ter então. Então, quero agradecer a todos os ouvintes e lhe dizer que sim, é uma iniciativa internacional, o Banco Vermelho, né? Ele surgiu na Itália e ele representa justamente um espaço que foi deixado vazio pelas mulheres que foram mortas, vítimas de feminicídio. Então, ele justamente tem essa ideia de fazer com que essas pessoas sentem no banco e reflitam que ali um dia houve uma pessoa que sentava naquele banco e que, infelizmente, por questões de violência de gênero, muitas vezes mortas por seus companheiros ou ex-companheiros, deixaram de ocupar aquele espaço. E ele também é um banco vermelho porque lembra justamente o sangue, né, que é derramado por essas vítimas. A senhora falou um tema interessante, que alguém já se sentou ali, uma mulher no caso. Infelizmente, já nesse começo de verão, quando estava começando a brilhar o sol, 18 vidas já foram interrompidas. Se a gente pegar, comparação com os últimos anos, 2024 foram 73, o ano passado 80. Hoje já tem 10% a mais. E um dado mais preocupante, entre 25 e 34 anos, mães de filhos pequenos. Exatamente. E muitas dessas mulheres ainda foram mortas na frente dos seus filhos. Então é um trauma que vai passando por gerações, né? E infelizmente tem sido, como a gente diz, uma epidemia social muito triste isso que tem acontecido. E nós precisamos justamente trabalhar com essa conscientização, principalmente com as pessoas que são os promotores da violência, que na grande maioria das vezes são homens, né? Claro, a gente tem também casos de relações homossexuais, que também a mulher foi vítima de feminicídio por sua companheira, mas isso é muito mais raro de acontecer. Então, essa é a consciência que a gente quer trazer. E daí, no ano passado, eu e a vereadora Daia Pires, nós fizemos uma indicação para que fosse colocado um banco vermelho aqui na Câmara de Vereadores, que é um órgão público que recebe muitas pessoas aqui no nosso município. E agora, esse ano, o presidente Dunga se propôs, além de colocar o banco vermelho, também engajar-se nessa iniciativa junto conosco, para que nós fizéssemos a indicação, então, para colocar nas praças da cidade, de preferência em todas, né, se não possível, né, no início em todas, nas mais movimentadas. Então, um banco na Praça Brasil, no Residencial, um banco na Praça Central, aqui Pastor Eurico da Silva, no centro da cidade, na Praça Matriz, que é aqui próxima à nossa igreja, lá na São Suci, na Itaí, né, no Parque Eldorado. Então, assim, para que todos os bairros tenham esse banco e levem essa consciência, para que a pessoa ali sente, reflita, mas principalmente, o principal objetivo é que ela levante do banco e haja. Então, um ponto interessante também, pontos estratégicos, por exemplo, Guaíba tem em frente ao Catamarã, que é um movimento imenso ali, a pessoa passa ali e vê o banco, já a plaquinha ali, falando sobre a importância de não cometer esse crime e não se naturalizar também, né, porque está se naturalizando. Infelizmente, é algo que, como a gente diz, eu acho, é muito difícil de dizer o motivo pelo qual essa estatística tem aumentado, porque as políticas, elas têm se tornado mais consistentes, mais sólidas. Hoje aqui no município, por exemplo, nós temos a Sala das Margaridas, que foi retomada na delegacia, que é um espaço onde as mulheres podem vir e fazer a sua denúncia. Ela é específica para a questão da Lei Maria da Penha, onde a mulher se sente mais acolhida e respeitada naquele espaço, porque ele é um espaço restrito, ela não precisa fazer esse boletim de ocorrência num balcão, por exemplo. Nós temos também agora a questão do abrigo na cidade, abrigamento para as mulheres vítimas de violência. Então, se a mulher precisar sair de casa, inclusive com os seus filhos, ela tem a possibilidade de sair e tem um local onde ela vai ser acolhida. Então, assim, são políticas que vêm crescendo no município para proteger essas mulheres. Infelizmente, nós não temos Patrulha Maria da Penha para acompanhar as medidas protetivas, aí é uma questão que passa pelo Estado, demanda recursos humanos, que são os servidores públicos do Estado, né, Brigada Militar preparada para isso, mas nós temos uma brigada que também faz um trabalho em conjunto conosco. A nossa rede de proteção, ela é bastante engajada, então agora, por exemplo, no ano passado nós fizemos, no Agosto Lilás, uma reunião de rede aqui na Câmara de Vereadores, onde nós podemos reunir a delegacia, a Brigada Militar, o Ministério Público e conversar justamente sobre todas esses entes que fazem parte da rede, porque a gente se complemente e consiga, de fato, proteger essas mulheres.
Uns anos atrás eu conversei com o ex-secretário de Segurança, César Schimmer. Ele prometeu uma delegacia da mulher em Guaíba. Se vier, vai ajudar muito? Com certeza. A gente tem uma questão muito importante aqui em Eldorado, que é o fato de nós não termos a nossa delegacia 24 horas. Ela acaba funcionando em horário comercial, e aí se acontece alguma emergência, naturalmente a mulher precisa chamar a Brigada Militar, discar o 190, chamar a Brigada Militar, mas o boletim de ocorrência ou ela vai fazer online, ou se ela quiser fazer numa delegacia especializada de atendimento à mulher, numa DEAN, ela precisa se deslocar até Porto Alegre. E como Guaíba acaba sendo mais próximo, seria bem interessante para Eldorado do Sul que nós tivéssemos uma DEAN realmente em Guaíba para atender toda a região. Então podemos dizer, se essa delegacia viesse, vou trazer uns números para a senhora que eu peguei na segurança pública, talvez a senhora, não sei se tem conhecimento, mas é Eldorado do Sul. Uhum. Em 2025 não tivemos feminicídio, graças a Deus, mas teve um homem que foi condenado a 22 anos de prisão por 2017 ter cometido. Sabendo que ia cumprir só um terço, ok, tudo bem, mas tivemos 136 ameaças, sendo que 18 só em fevereiro. 15 estupros, 4 em abril. E lesão corporal 135, 16 sendo em outubro. Números bem preocupantes, né? Com certeza. A gente tem mais de um boletim de ocorrência por dia. Em torno de 12 boletins de ocorrência por semana de Maria da Penha em Eldorado do Sul. Então, quando as pessoas olham e dizem assim, não, aqui no município a gente não tem isso. Tem. Infelizmente tem, assim como em todos os lugares, e é bastante recorrente. Por isso que a gente precisa realmente fazer um trabalho, e fazer um trabalho também com homens. Esse final de semana eu estive numa reunião ali no centro comunitário do Centro Novo, conversando com uma pessoa muito querida da CUFA, a Cleni, desculpa. A Cleni, ela vai fazer, propôs de nós fazermos uma caminhada com camisetas pretas, aí nós sugerimos balões brancos, né? A gente usa a camiseta preta pensando justamente no luto dessas mulheres, mas também um balão branco que vai lembrar a paz, que é aquilo que a gente tanto busca. E nós vamos fazer uma caminhada da praça até a delegacia. Essa é uma iniciativa justamente para poder ter essa reflexão, impactar toda a sociedade, mas também uma questão muito importante que ela trouxe para nós é nós estarmos junto aos homens nos torneios de futebol. Para que a gente faça essa conversa justamente para aquelas pessoas que infelizmente muitas vezes viram seus pais, viram seus avós e acabam reproduzindo a violência por cultura, por achar que aquilo é normal. E essa é uma questão que nós precisamos quebrar, e por isso a gente precisa sim conversar com homens. Eu aqui, enquanto procuradora da mulher da Câmara, muitas vezes estive em palestras nas escolas conversando com jovens no ensino médio, que são jovens que estão começando já questão de relacionamento, né, começando a namorar, enfim, conversando sobre isso para que crianças e adolescentes compreendam que essa questão ela é cultural, ela precisa ser rompida já no início da relação. Né? Então, assim, é algo que a gente precisa realmente conversar com os homens e retomar junto ao Fórum de Eldorado do Sul uma questão extremamente importante, que são os grupos reflexivos de gênero, que é justamente a medida onde os homens vão conversar com pessoas, com autoridades, com advogados, com psicólogos, com assistentes sociais, para que eles compreendam como que está sendo a relação e o que deve se encerrar no comportamento. Como ele buscar ajuda, porque muitas vezes a questão do impulso, né? A pessoa sente raiva e aí explode, e aí desconta na pessoa que ele deveria mais proteger, é justamente em quem ele explode, em quem ele desconta a sua raiva. E nesses diálogos os homens vão aprender, né? Infelizmente parece bobo, né? Vão aprender a se comportar, não. Vão aprender como realmente é um relacionamento saudável. Porque muitas vezes mantém um relacionamento que não é saudável, acreditando que é daquela forma que é o correto. Então a senhora, de uma certa maneira, leu meu pensamento e respondeu o que eu ia perguntar, que eu ia perguntar justamente isso. Se teria como fazer um trabalho com times de futebol, igrejas aqui em Eldorado do Sul para diminuir esses números, né? Exatamente. A gente acredita realmente no trabalho educativo, né, Nelson? É entender que as pessoas precisam de uma mudança de consciência. Porque muitas vezes o homem olha na televisão aquela questão e ele se choca porque mais uma mulher foi morta. Só que ele esquece que tem 5 tipos de violência enquadrados na questão da Lei Maria da Penha. É a física, que muitas vezes chega ao feminicídio, que é um limite. É a sexual, que também choca muito porque é o estupro. E outras formas de violência sexual. Mas também tem a questão da violência psicológica,
que é a mais corriqueira, mais, digamos assim, infelizmente naturalizada, porque acontece em muitas casas todos os dias. Tem a violência patrimonial e tem a violência moral, quando a mulher ainda é humilhada diante dos outros ou exposta diante dos outros. Né? Então, é uma série de circunstâncias que faz com que aquela mulher seja oprimida dia a dia dentro do seu lar. Então, para encerrar, estamos já chegando no domingo, Dia Internacional da Mulher. Então, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres, mas principalmente para essas mulheres que estão sofrendo violência em casa, mas ainda têm medo e ficam caladas. Exato. Nós temos, então, no dia 8 de março, esse é um dia de conscientização também. Como nós dissemos, assim, existe o Dia de Combate à Violência, existe o Agosto Lilás, que se trata de violência, e o dia 8 de março, ele é o Dia Internacional da Mulher, para a gente lembrar da mulher nas mais diversas instâncias, a ocupação de espaços. Até poucos dias atrás, a mulher não podia votar, ela não podia ser votada, né? A mulher não podia estudar, a mulher não podia abrir conta em banco sem autorização do homem. Historicamente, é uma busca de direitos que tem sido conquistado. E isso não é só falando da violência, é em ser uma cidadã, em ser uma pessoa que realmente tem a possibilidade de ser e existir e fazer, né, e estar em espaços onde ela pode fazer a diferença. E o 8 de março lembra muito isso, né, principalmente porque eram mulheres que foram mortas buscando seus direitos trabalhistas. E nós teremos, inclusive, a Cavalgada das Mulheres no dia 8 de março, né, que é um espaço que também é majoritariamente masculino e foi criado justamente para que as mulheres tenham um espaço para que elas possam, de fato, estar ali e cavalgar. Como eu sempre coloco ali, muitas vezes a família tem um cavalo só, e é o homem que participa das cavalgadas tradicionalmente na cidade, e agora a mulher então tem um espaço para ela, onde os homens, claro, a família é toda convidada e os homens participam e colaboram e contribuem, né? Eu mesma não cavalgaria se eu não tivesse um homem que encilhasse ou uma mulher que encilhasse o cavalo para mim, porque eu não sei, apesar de amar cavalo e amar cavalgar, né? Então, assim, é um conjunto, são pessoas que colaboram, né, e contribuem para que esse momento lindo aconteça, e nós já estamos indo para a 5ª edição. Então, é mais um espaço que a mulher está ocupando, né? Trazendo já essa referência. Mas essa mensagem que eu quero deixar para as mulheres aqui, que realmente elas possam se sentir aptas a ocuparem o espaço que elas desejarem ocupar. Seja na política, seja abrindo o seu próprio negócio como empreendedora, seja no lar, porque hoje em dia daí tem aquele preconceito se a mulher decide ser uma mulher onde ela vai cuidar da família, onde ela vai cuidar dos seus filhos, onde ela vai cuidar da casa, parece que há um preconceito com relação a isso. Não, também é um direito da mulher. Se há um acordo entre ela e o esposo para que ele seja o provedor da família e para que ela esteja na casa cuidando do que é o alicerce da sociedade, que é a família, ela deve sim estar ali, né? E ocupar aquele espaço com muita tranquilidade e sem culpa nenhuma. Então, ela pode realmente estar no lugar onde ela quiser. E sim, mulher, se você está realmente sendo vítima de violência, procure ajuda, procure um diálogo, procure alguém que possa lhe orientar, procure o seu pastor, procure um psicólogo, procure um amigo de confiança, procure nós aqui na Câmara de Vereadores da Procuradoria da Mulher, procure a Raquel, que é a coordenadora de políticas públicas para as mulheres, que trabalha ali junto à Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, assim, caminhos existem e muitas vezes a gente precisa de uma pessoa para trocar uma ideia, para orientar, para sugerir e para que ela consiga se posicionar. Eu acho que o principal é isso. Muitas vezes as pessoas dizem, mas vocês estão incentivando o divórcio. Não, a gente está incentivando um relacionamento saudável. E se é possível fazer com que esse relacionamento se torne saudável, sem que a mulher sofra, sem que o homem sofra, porque é um sofrimento para ambos. Porque eu não acredito que um homem promova violência e depois ele deixa a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Ele vai ficar com aquele remorso. Então, é preciso que haja justamente essa consciência, essa tomada de consciência, para que ambos consigam entender e muitas vezes os dois buscarem ajuda. Para que o relacionamento se torne um relacionamento saudável e não seja mais uma família desmanchada, porque isso não é o que a gente quer. A gente quer relacionamentos realmente saudáveis e famílias estruturadas para que esse casal seja um exemplo, inclusive, para os seus filhos. Ok, então obrigado por ter recebido nós da Frequência Doce e uma boa semana, Sara. Obrigada e um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres eldorades, que já fica aqui o recado para o nosso 8 de março. Você está com o celular quebrado? Precisando de cuidado especializado? A Titânio Celulares é o lugar certo. Deixamos ele novinho.
Além disso, em nossa loja você ainda encontra capas e películas para os mais variados e atuais modelos e marcas de aparelhos celulares do mercado. Oferecemos aos clientes acessórios que vão desde cabo, suportes e carregadores. Temos Androids e smartphone novos e seminovos, todos com os melhores preços da região e com aquele atendimento diferenciado. Por aqui, a sua tecnologia está em boas mãos. Estamos localizados na Avenida Dom Fox, número 2234, em Guaíba. Venha nos visitar e sair com os melhores acessórios para o seu celular.